Olá, alunos da C31, bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa plataforma. Professor Anderson de volta com vocês, hoje para falar sobre ângulo central e arco de uma circunferência. Tá? Nós temos que, antes de começar a ver isso, retomar uma coisa que eu já adiantei para vocês anteriormente e dar nome para esses bois, certo? O comprimento de uma circunferência, ele vai ser dado em centímetros, em metros, na unidade de medida do raio, certo? Então, se eu tenho um raio de 5 centímetros, ele vai ser 10 pi centímetros, ou 31,4 centímetros, certo? Então, olha só, vou fazer um desenho tosco aqui, tá? Eu tenho aqui uma circunferência, nossa, tosco, bota tosco, né? Desenha um ovo. Eu tenho aqui uma circunferência, ficou outro ovo, agora esquece. E um raio de 10 centímetros. Tá? Vou botar um raio de 5 centímetros. Certo? O comprimento dessa circunferência é 2 vezes π vezes o raio. O comprimento dessa circunferência é 2 vezes π vezes 5, que é 10π. Se eu chamo o π de 3,14, é 10 vezes 3,14. Vezes 10 é só mandar a vírgula para lá uma vez, lembra? O comprimento dessa circunferência é 31,4 centímetros. Ok? A gente sabe calcular o comprimento de uma circunferência. A questão é que eu comentei com vocês anteriormente que o π pode servir como 180 graus. E isso é o que a gente chama de medida angular. Medida angular. Na medida angular, o π vale 180 graus. Então, se eu tenho 2π, eu tenho uma volta, 360 graus. Um ângulo de 2π é um ângulo de uma volta. Um ângulo de 1π é um ângulo de meia volta, 180 graus. 2π, uma volta. Certo? Se eu tiver metade de 1π, se eu tiver metade de 1π, 180 dividido por 2 é o ângulo de 90 graus, é o ângulo reto. E se eu tiver π sobre 3, 180 dividido por 3 é o ângulo de 60 graus. E se eu tiver π sobre 4, 180 dividido por 4 é o ângulo de 45 graus. Então, eu consigo ter medidas angulares baseadas apenas no π. 180 dividido por 10, π sobre 10 é o ângulo de 18 graus. Π sobre 20 é o ângulo de 9 graus. Π sobre 180 é o ângulo de 1 grau. Eu posso conseguir qualquer ângulo a partir do π. Lembrando que o π vale 180 graus. E a isso nós chamaremos de medida angular. Qual a medida angular disso aqui? 2π. Qual a medida em centímetros, o comprimento em centímetros? 31,4. Angular, 2π. É a circunferência inteira. Comprimento, 31,4.
Angular é uma coisa, comprimento é outra, completamente diferente. A gente consegue relacionar uma coisa com a outra, certo? Mas, lembrando, comprimento, metro, centímetro, kh, decimal, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Angular, pi. Certo? Para a gente começar, copia isso e eu já volto. Botei aqui, ó. Transformando o ângulo em medida angular. Não sei cadê. Ah, tá aqui. Vou usar a rosa. Transformando o ângulo em medida angular. Eu tenho lá o ângulo 60 graus. Qual vai ser a medida angular dele? 60 graus. O que eu vou fazer? Como eu sei que a medida angular, a base da medida angular é o π, que é 180 graus, eu sempre vou fazer a fração 180 e simplificar até onde der. 60 e 180. Os dois terminam com 0. 6 e 18. 6 e 18. Os dois estão na tabuada do 6. Não enxerguei isso, eu enxerguei a do 2. Beleza. Bora lá. Os dois estão na tabuada do 2. 13 e 9. 13 e 9. Os dois estão na tabuada do 3. 1 e 3. E agora? Agora eu coloco π. 1π sobre 3. E aqui está a minha medida angular. 60 graus é a mesma coisa que π sobre 3. Faz de novo? Faço. Vamos fazer com 30, 90, 120, 115, sei lá, 135. 135 graus. 180. 135 e 180. Eu enxerguei aqui de cara que os dois dá para dividir por 5. Ó. 5 e 0. Pode ser? Bora lá. 135 dividido por 5 dá 2, dá 7. 27. 180 dividido por 5 dá 3, dá 6. 36. 27 e 36. Dá para dividir os dois por 9. Putz, eu enxerguei por 3. Ah, beleza, mas olha só. 7 mais 2, 9. 6 mais 3, 9. Os dois dá para dividir por 9. Vou dividir por 9, tá? Não vou ficar me matando só porque vocês não se dão conta. 27 por 9 dá 3. 36 por 9 dá 4. Não dá mais para simplificar. 3π sobre 4. Os 135 graus é 3π sobre 4. Se eu quiser fazer 100 graus, senhor, beleza, 100 graus, 180. Os dois terminam com 0. 10 e 18. Os dois dá para dividir por 2. 5 e 9. Não dá mais. 5π sobre 9. E se não der para simplificar, não simplifica, tá pronto. Os 100 graus é 5π sobre 9. É assim que a gente transforma um ângulo em medida angular. Para que tudo isso? Para o seguinte. Deixa eu dar uma limpadinha no quadro aqui. Uma secadinha no quadro, acho que não tem mais pano seco. Não botei para secar os panos, porque daqui a pouco vai estar fedendo.
Olha só. Nem vou usar minha cordinha, vou usar minha tampinha, tá? Eu tenho uma circunferência que eu tenho um centro e nessa circunferência eu tenho um determinado ângulo, tá? Eu não vou ficar indo além com vocês nesse momento, mas eu vou mostrar para vocês que eu tenho um determinado ângulo aqui, tá? Um ângulo de 60 graus. Vou chamar esse ângulo de X. Ok? A, B, centro. A e B. Eu tenho o ângulo A, centro, B, que é um ângulo de X graus. Aqui vai ser o ângulo de 60, tá? E esse ângulo define um arco. Define um arco. Esse arco também mede 60 graus. Em medida angular. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu coloco um R aqui para dizer, existe um arco ARB que tem medida angular de 60 graus. 60 graus é π sobre 3. Existe um arco ARB que tem medida angular de 60 graus. Medida angular de 60 graus. Por que eu vou usar isso aqui? Esse π sobre 3. Porque na hora que vocês forem calcular o comprimento desse arco, e o comprimento do arco é 2πr, ao invés de vocês usarem o π, o que vocês vão usar? π sobre 3. Saca? Tô indo lá além já. Tô indo além. Ao invés de vocês... Desculpa aqui, tá? O comprimento de toda a volta é 2π 360 vezes r. Ao invés de vocês usarem o 2π de toda a volta, o comprimento do arco vai ser π sobre 3 r. Não tenho 2. A circunferência toda, 2π. O arco, π sobre 3. π sobre 3 vezes r. E aí vocês vão calcular. Se a gente souber calcular quem é o arco, a gente sabe calcular quem é o comprimento do arco. Tira o 2π da fórmula e substitui pelo arco que a gente está calculando. Certo? A gente também pode pegar esse arco externo aqui, ó. Meter um S aqui. Existe um arco externo ASB. Quanto é que ele vai medir? 360 menos x.
Nesse caso aqui, ele é 360 menos 60, né? Que é 300. Qual é a medida angular dele? ARB. Opa, ASB. Desse arco. 300. 300, 180. Os dois terminam em 0. Os dois estão na tabuada do 6. 5 e 2. 5 π sobre 2. Se eu quiser calcular a medida dessa parte de fora, ao invés de 2πr, eu vou calcular 5π sobre 2r. Tá dando para entender? Faz o seguinte, então. Pausa. Copia o que está aqui. E a gente já volta para ver isso tudo numa atividade só. Então, olha só. Um exemplo aqui, tá? Nesse vídeo a gente vai ver exemplo. No próximo vídeo a gente vai fechar essa parte do conteúdo e vai fazer atividade. Ok? Bora lá. A circunferência acima tem raio medindo 15 centímetros. Quer dizer, ela tem um centro e tem um raio de 15 centímetros. E um ângulo ACB de 40 graus. Responda, qual é a medida angular do arco ARB? Barbada, se eu sei que esse ângulo aqui dentro mede 40, eu vou lá fazer 40 sobre 180. Simplifica 4 sobre 18. Os dois são pares. Dá para dividir por 2. 2 sobre 9. O que eu faço para terminar? Π. 2π sobre 9. É a minha medida angular. 2π nonos. Essa é a minha medida angular. 40 graus é a mesma coisa que 2π nonos. Qual o comprimento da circunferência? Eu sei de algumas aulas atrás que o comprimento da circunferência é 2πr. Se o meu raio é 15, é 2 vezes π vezes 15, 30π. Eu vou usar o π como 3,14. Bora! 30 vezes 3,14. 0, 0, 0. 3 vezes 4 dá 12. 3 mais 1 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 9, 4, 2. 1, 2, 1, 2. 94,20 centímetros. E agora, qual é o comprimento do arco ARB? Eu vou calcular com 2π? Não, eu vou calcular com 2π sobre 9. O comprimento do arco, 2π sobre 9, R. 2 vezes π sobre 9 vezes 15. 2 vezes 15, 30. Π sobre 9. Dá até para simplificar aqui, ó, os dois dá para dividir por 3. 10π sobre 3. Multiplica por 10, divide por 3. Por que eu não vou simplificar? Porque eu já sei quanto é 30π. 30π é 94,20. Eu vou fazer 94,20 dividido por 9. 94,20 dividido por 9. Bem aproximado, até a segunda casa. 1, 0, vírgula. Cheguei na vírgula. 6,
7 é 63. Opa, que 6. 4. Agora sim é 6. 6 vezes 9, 54. 10,46. 10,46 centímetros. 30 vezes 3,14 dividido por 9. Pode botar na calculadora, vai dar até 466666666, tá? E qual o comprimento do arco ASB? Esse arco por fora. Eu posso ou copiar tudo, ou calcular tudo, ou fazer 94,20 menos 10,46. Eu sei todo, eu sei esse pedacinho, a diferença é o resto. 94,20 menos 10,46. 10 menos 6 dá 4. 11 menos 4 dá 7. 3 menos 0 dá 3. 9 menos 1 dá 8. 83,74 centímetros. Então, assim, já volto. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que se calcula essa área, tá? E a gente vai fechar esse assunto. E aí vai fazer algumas atividades, tá? Não se preocupem, tudo vai ficar bem claro, bem amarrado no final, tá? Dá um pause, copia isso aí, faz a fotinho para mandar que tu prestou atenção na aula e organizou teu caderno, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Ao pause.